Olá a todos meus amados irmãos em Cristo Jesus, sejam bem-vindos a mais um dia. Glória a Deus, amados, nós estamos aqui no final da semana, sexta-feira, eu acho que é feriado, não é? Glória a Deus, amados. Deus seja louvado em todo o tempo. Eu quero saber como vocês passaram esta semana, incentivando a todos para permanecer na Bíblia Sagrada e em oração. Glória a Deus, amados, porque nós podemos ter uma comunhão diária uns com os outros, apesar de não fisicamente falando, mas espiritualmente falando, nós sim podemos e temos essa comunhão. Glória a Deus, amados. Glória a Deus. Senhor nosso Deus, Pai nosso que estás nos céus, que o teu nome seja santificado em todo o tempo. Venha o teu reino e seja sempre feita a tua vontade na terra, assim como ela é feita no céu. Obrigado pelo pão diário que tu nos dás e perdoa as nossas ofensas, os nossos pecados, as nossas dívidas. Assim como nós perdoamos a quem nos ofende, não nos deixes cair em tentação, Senhor, mas livra-nos sempre do mal. Eu peço-te a ti, Pai, porque teu é o reino, o poder e a glória. Tu criaste todas as coisas. E isso, Senhor, o reino, o poder e a glória são teus para todo sempre. Por meio de Cristo Jesus eu te agradeço através do Espírito Santo. Amém, Senhor. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado. Glória a Deus, meus amados irmãos. Os versículos que nós vamos ler hoje eles estão na descrição do vídeo, então tu podes passar por lá e vais entender perfeitamente. Vamos ter uma ideia geral daquilo que nós vamos ler, ok? Mas nós vamos começar aqui em Números, capítulo 22, a partir do versículo 21. Deus seja louvado em todo o tempo, incentivando a todos vocês para escreverem os comentários de pedidos de oração, ok? Ainda hoje nós recebemos ora por mim, ou orem por mim, Simeão. Ok, uma pessoa escreveu lá para nós, na verdade, orarmos por ela. Ele não disse nada específico, mas, amados, é maravilhoso. Voltarmos ao vídeo anterior e vemos os comentários de pedidos de oração. É maravilhoso quando nós entendemos que nós todos somos uns pelos outros em Cristo Jesus. O que é que a Bíblia diz? E as juntas bem ajustadas, então, formam, vou dizer desta maneira, o corpo em Cristo Jesus. Glória a Deus, amados, porque nós sabemos que a cabeça, ou o cabeça deste corpo é Cristo, então nós estamos tranquilos, amados, obedecendo à Bíblia Sagrada. Glória a Deus em todo o tempo. Números 22, a partir do versículo 21. Aí, como podem ver, está mais rápido. É bom, né? Vamos tentar permanecer desta maneira. Números 22, a partir do versículo 21. Na manhã seguinte, Balaão se levantou, pôs a sela sobre a sua jumenta e partiu com os oficiais moabitas. A ira de Deus se acendeu porque Balaão foi com eles, de modo que enviou o anjo do Senhor para se pôr no caminho e impedir sua passagem. Enquanto Balaão ia montado na jumenta, acompanhado por 2 servos, a jumenta de Balaão viu o anjo do Senhor em pé no caminho, segurando uma espada. A jumenta se desviou do caminho e saiu para um campo, mas Balaão bateu nela e a fez voltar para o caminho. Então o anjo do Senhor se pôs num lugar onde o caminho se estreitava, entre os muros de 2 vinhedos. Quando a jumenta viu o anjo do Senhor, tentou passar pelo espaço apertado e espremeu o pé de Balaão contra o muro. Por isso Balaão bateu nela outra vez. Então o anjo do Senhor foi mais adiante no caminho e se pôs num lugar estreito demais para a jumenta passar, seja pela direita ou pela esquerda. Quando a jumenta viu o anjo, ela se deitou, apesar de Balaão ainda estar montado. Num ataque de raiva, Balaão a espancou com uma vara. Então o Senhor fez a jumenta falar. O que eu lhe fiz para você me bater 3 vezes? Perguntou a jumenta a Balaão. Você me fez de tolo, gritou Balaão. Se eu tivesse uma espada, mataria você. Mas eu sou a mesma jumenta que você montou a vida toda, disse ela. Alguma vez eu fiz algo parecido? Não, respondeu Balaão. Então o Senhor abriu os olhos de Balaão e ele viu o anjo do Senhor em pé no caminho segurando a espada. Balaão curvou a cabeça e se prostrou diante dele com o rosto em terra. Por que você bateu 3 vezes na jumenta? Perguntou o anjo do Senhor. Eu vim para impedir sua passagem, pois você insiste em seguir por um caminho que me desagrada.
3 vezes a jumenta me viu e se afastou. Se ela não tivesse se desviado, certamente eu teria matado você e poupado a vida da jumenta. Pequei, disse Balaão ao anjo do Senhor. Não percebi que estavas no caminho impedindo minha passagem. Se te opões à minha viagem, voltarei para casa. O anjo do Senhor disse a Balaão: Vá com os homens, mas fale apenas o que eu lhe disser. Balaão seguiu viagem com os oficiais de Balaque. Quando o rei Balaque soube que Balaão estava a caminho, saiu para se encontrar com ele numa cidade moabita junto ao rio Arnon, na fronteira de seu território. Balaque perguntou a Balaão: Não mandei chamá-lo com urgência? Porque não veio de imediato? Não acreditou em mim quando eu disse que lhe daria uma grande recompensa? Balaão respondeu: Agora estou aqui, mas não posso falar o que bem entender. Transmitirei apenas a mensagem que Deus puser em minha boca. Então Balaão acompanhou Balaque até Kiriat Uzote. Ali Balaque sacrificou bois e ovelhas e mandou entregar porções de carne a Balaão e aos oficiais que estavam com ele. Na manhã seguinte, Balaque subiu com Balaão até Bamot Baal. De lá podiam ver uma parte do povo. Balaão disse a Balaque: Construa aqui 7 altares e prepare 7 novilhos e 7 carneiros. Balaque seguiu as instruções de Balaão e os dois ofereceram um novilho e um carneiro em cada altar. Então Balaão disse a Balaque: Fique aqui junto aos holocaustos, enquanto eu vejo se o Senhor virá ao meu encontro. Depois lhe direi o que ele me revelar. Em seguida subiu sozinho até o topo de um monte sem vegetação e Deus veio ao encontro dele. Balaão disse: Preparei 7 altares e ofereci um novilho e um carneiro em cada altar. O Senhor deu a Balaão uma mensagem para o rei Balaque e disse: Volte até onde Balaque está e transmita-lhe essa mensagem. Balaão voltou e encontrou o rei junto aos holocaustos e com ele todos os líderes de Moabe. Esta foi a mensagem que Balaão transmitiu. Balaque me trouxe desde Arã. O rei de Moabe me trouxe dos montes do leste. Venha, disse ele, maldiçoou Jacó para mim. Venha e anuncie a condenação de Israel. Mas como posso amaldiçoar aqueles que Deus não amaldiçoou? Como posso condenar aqueles que o Senhor não condenou? Do alto dos rochedos eu os vejo, dos montes os observo. Vejo um povo que vive só, separado das outras nações. Quem pode contar os descendentes de Jacó, tão numerosos quanto o pó? Quem pode contar ao menos 1/4 de Israel? Que eu morra como os justos, que meu fim seja como o deles. Então o rei Balaque disse a Balaão: O que você me fez? Eu o trouxe aqui para amaldiçoar meus inimigos. Em vez disso, você os abençoou. Balaão respondeu: Como eu poderia transmitir algo diferente daquilo que o Senhor pôs em minha boca? Glória a Deus, amados, que isto esteja na nossa mente e no nosso coração. Como eu poderia transmitir algo diferente daquilo que Deus nos dá? Como a mensagem que está na minha boca, o evangelho que está na minha boca é diferente do real evangelho. Oh. Então Balaque lhe disse: Venha comigo a outro lugar. Dali você verá outra parte do povo, mas não ele todo. Amaldiçoou dali o povo, disse Balaque. Então Balaque levou Balaão ao campo de Zofim, no alto do monte Pisga. Construiu ali 7 altares e ofereceu um novilho e um carneiro em cada altar. Balaão disse ao rei: Fique aqui junto aos holocaustos enquanto eu vou ao encontro do Senhor. Então o Senhor veio ao encontro de Balaão e lhe transmitiu uma mensagem e depois disse: Volta até onde Balaque está e transmite-lhe essa mensagem. Balaão voltou e encontrou o rei junto aos holocaustos e com ele todos os oficiais de Moabe. O que o Senhor disse? Perguntou Balaque. Esta foi a mensagem que Balaão transmitiu. Levante-se, Balaque, e preste atenção. Ouça-me, filho de Zipor. Deus não é homem para mentir,
nem ser humano para mudar de ideia? Alguma vez ele falou e não agiu? Alguma vez prometeu e não cumpriu? Ouça, recebi a ordem de abençoar. Deus abençoou e não posso anular sua bênção. Quando ele olha para Jacó, não vê maldade alguma. Não vê calamidade à espera de Israel, pois o Senhor seu Deus está com eles. Foi aclamado como seu rei. Deus os tirou do Egito e ele é forte como o boi selvagem. Encantamento algum pode tocar Jacó, magia alguma tem poder contra Israel. Amados, vou falar já aqui. Muitas pessoas falam sobre a maldição até a terceira e quarta geração, mas esquecem-se que Deus é misericordioso, que Deus perdoa. As pessoas esquecem-se que Deus, até a milésima geração, Ele abençoa. Amados, muitas vezes nós temos medo destas pequenas coisas porque nós não entendemos a Cristo, nós não entendemos o real amor de Deus através de Cristo Jesus pelo Espírito Santo. Aqui eu falo. Amados, Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho amado Jesus Cristo para morrer por ti, por mim, por todos aqueles que se chegam a Ele. E isso é só o Espírito Santo que tem a capacidade de nos mover para Deus através de Cristo Jesus. Amados, se nós somos novas criaturas em Cristo Jesus, nós estamos guardados, nós estamos nos lugares espirituais com Cristo Jesus. Então, nenhum encantamento, nenhuma magia, nenhuma maldição existe mais para aqueles que estão em Cristo Jesus. Se nós não entendermos isto, nós vamos tratar as coisas deste mundo com um temor que não é para ter. A Bíblia declara, de maneira clara, a Bíblia declara uma coisa e declara e reclara. Amados, nós temos que entender que o perfeito amor lança fora o temor. Qual temor? O temor do mundo. Mas o perfeito amor está baseado no temor a Deus e no temor de Deus. Então, se nós tememos a Deus com o seu temor, com o temor que Ele nos dá, e nós sabemos que o temor de Deus, ou o temor a Deus, é o princípio da sabedoria, então, amados, das duas, uma. Ou nós temos o temor a Deus e não temos o temor do mundo, não temos medo do mundo, mas temos medo de Deus, ou nós não temos medo de Deus e então nós começamos a ter medo do mundo. Por isso é que as pessoas falam de TDAH e tudo AH, todas essas ansiedade, stress, depressão, todo esse tipo de coisas, amados. Claro que há pessoas que têm problemas sérios, não estou a falar em termos mentais, o próprio físico, ok? Causa esse problema, mas esse problema de ansiedade, stress, TDAH e tudo aquilo que as pessoas falam, amados, vem por causa da falta de temor a Deus. Não, mas lá na igreja as pessoas temem tanto a Deus. Não temem. Porque quando as pessoas entenderem que a ansiedade é falta de fé, as pessoas vão entender isso. Como assim, Simeão? Em 100% das vezes, eu volto a dizer, há pessoas que realmente têm problemas. Por exemplo, uma mulher grávida, por exemplo, ela tem as hormonas assim, ok, tipo, bem, ok? Uma pessoa jovem, ela vai ter as hormonas assim, às vezes está de uma maneira, outras vezes está de outra, mas não quer dizer que ela seja bipolar. Então, não quer dizer que ela tenha TDAH, não quer dizer nada disso, amados. Uma coisa é certa, claro, nós ponderamos todas essas coisas, mas nós não podemos deixar de ponderar que Cristo Jesus morreu por nós para que nós tenhamos vida nesta terra, tenhamos essa paz. Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, vinde a mim todos os que estáis estressados, vinde a mim todos os que tenhais TDAH, vinde a mim todos aqueles que passam por esses problemas emocionais diários e eu vos aliviarei. Amados, isso é um combate. Há pessoas que têm essa tranquilidade em Deus de maneira diferente. Isso é dom de fé. Mas a fé comum, esta fé em Cristo Jesus, faz com que todos aqueles que se chegam verdadeiramente a Ele, não de maneira emocional, sim Deus, ou de maneira hiper espiritual, que tentam espiritualizar tudo, não, mas de maneira sincera. Chega-te a Deus
Para de inventar coisas. Para de inventar, ali é maldição. Deus mandou o seu Filho para nos colocar nessa liberdade. Não permitas que uma pessoa te tire essa liberdade, nem sequer tu mesmo tires essa liberdade que Cristo te libertou. Cristo não te libertou para o pecado, Cristo não te libertou para a ansiedade que se torna em pecado por causa da tua falta de confiança. Mas eu sou cristão, mas o psicólogo ajuda-me muito. O que é que a Bíblia falha que o psicólogo pode aumentar? Nada. A Bíblia é completa. Mas o psicólogo fala de maneira específica. Nenhum psicólogo vai dizer que o problema é do pecado. Nenhum psicólogo vai dizer que o problema é do teu pecado. Ele não vai dizer que a culpa é tua, mas a Bíblia diz assim, a culpa é tua. E só em Cristo Jesus, quando te humilhares realmente, é que tu vais ter essa paz, essa tranquilidade. Quando tu entenderes que não depende de ti, mas de Deus. Então, amados, nós passamos a viver de uma maneira em que sabemos perfeitamente que nós somos dependentes totais de Deus. Quando nós começamos a achar que fazemos uma coisa ou outra, que somos nós a fazer isso, o que é que acontece? A ansiedade vem. Hebreus 12, versículo 3, versículo 5, ou Hebreus 13, versículo 5, fala lá algo do género. Para nós não desfalecermos nos nossos próprios ânimos, temos que considerar a Cristo. Amados, isto é sério. Isto é sério. Muitas pessoas morrem por causa do stress. Muitas pessoas tratam os outros de maneira errada por causa do stress. E nós estamos aqui com desculpa. Não, mas ele tem isto e tem aquilo. Ele é uma pessoa com muita ansiedade. Cristo não é suficiente para ti. Cristo é suficiente. Cristo não prometeu nós ficarmos curados fisicamente nesta terra. Não encontrei. Novo Testamento? Cristo Jesus? Não. Mas ele disse o quê? Acerca de coisas espirituais e emocionais, ele disse, vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Amados, esse alívio é real. Ele não disse que no mundo nós não teremos aflições, ele disse, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque, glória a Deus, amados, ele venceu o mundo. E qual é a vitória real? A nossa vitória real, a nossa fé. Então, se nós não temos vitória, amados, diária, na ansiedade, no stress, significa que nós não estamos com fé. Reparem, eu fui à Bíblia para buscar este argumento. E todos aqueles que buscam outros argumentos de que nós necessitamos de algo externo, no sentido emocional, no sentido espiritual, nós necessitamos de humilhação. De nós nos humilharmos perante Deus e sabermos que Ele é suficiente. Suficiente. Suficiente, amados. Ele cria todas as coisas e Deus não consegue tratar dos nossos problemas. Será que nós realmente vivemos em fé? Não é uma fé invisível, é uma fé visível. Eu antes estava na ansiedade, mas Cristo Jesus me libertou. Antes eu estava nos comprimidos, mas Cristo Jesus me libertou. Antes eu precisava de tabaco, mas Cristo Jesus me libertou. Esse é um testemunho real, um testemunho e exemplo para os outros seguirem e darem glória a Deus. Amados, glória a Deus. Agora se dirá a respeito de Jacó, vejam o que Deus fez por Israel. Oh, glória a Deus, amados. Este povo se levanta como leoa, como leão majestoso que desperta, não descansa enquanto não devora a presa e bebe o sangue dos que foram mortos. Então Balaque disse a Balaão, pois bem, se não os amaldiçoar, pelo menos não os abençoo. Mas Balaão respondeu, não lhe avisei que faria apenas o que o Senhor me ordenasse? O rei Balaque disse a Balaão, venha, eu o levarei a mais um lugar. Quem sabe Deus se agrade de que você os amaldiçoe ali. Balaque levou Balaão até o topo do Monte Peor, de onde se vê o deserto. Mais uma vez Balaão disse a Balaque, construa 7 altares e prepare 7 novilhos e 7 carneiros. Balaque seguiu as instruções de Balaão e ofereceu um novilho e um carneiro em cada altar.
continuo aqui desejoso para ver o que vem a seguir, a narrativa seguinte, mas só segunda-feira, se Deus nos permitir. E eu digo-vos a verdade, mesmo com esta curiosidade, entre aspas, com este desejo de ler o resto, eu não tenho lido os livros que eu leio aqui com vocês, eu não leio pessoalmente, ok? A menos que seja um estudo para o seminário, mas de outra maneira, eu não leio. Então eu leio outros com a Sara e outros na minha comunhão pessoal, aqui vou dizer, mas eu quero muito, eu não me lembro mesmo o que é que vem a seguir. Eu quero muito ver o que vem a seguir, ok? Em números. Amados, uma pequena pausa de reflexão e nós, 20 segundos, nós já voltamos, se Deus permitir, para ler Lucas. Glória a Deus, amados. É tão bom quando nós ouvimos uma música calma, uma música tranquila, não é? E também é muito bom quando ouvimos uma música bem festiva. Aqui eu falo em relação a Deus, ao culto mesmo a Deus. É bom alegrarmos, saltarmos mesmo. Eu não digo isto no meio da congregação, fazemos figuras. Não, amados. Eu digo isto em casa, com a nossa família chegada. Ou mesmo no nosso quarto, sozinhos. É maravilhoso. Nós temos que fazer as coisas sempre, eu quero lembrar, para não escandalizar, ok? Não escandalizemos o outro por causa de um movimento estranho que nós façamos, de uma ação estranha, não. Se nós escandalizarmos por estarmos em Cristo, é uma coisa, mas não podemos e nem devemos escandalizar, não devemos e nem podemos escandalizar o outro por causa de um comportamento estranho. Se Davi dançou, então eu também posso dançar. E está um homem, supostamente homem, masculino, a dançar como se fosse uma mulher. Que é isso, amados? Não, amados, não vamos tirar da narrativa, de uma narrativa singular, e fazer com que ela seja um plural, ou seja, um exemplo para a nossa vida. Amados, podemos dançar? Claro que sim, claro que sim. Mas eu aconselho a que não seja publicamente, ok, principalmente às homens, estou a brincar, mas ok, então isso em casa nós podemos dançar sem problema algum. O que eu quero dizer é que podemos cultuar sim, tranquilamente, com dança, tranquilamente, a Bíblia não diz que nós não podemos dançar. Mas uma coisa que nós temos que entender é que é bom não escandalizarmos o outro por causa das nossas ações duvidosas. Ok? Então que Deus nos proteja sempre, amados. Mas às vezes dá vontade mesmo de pular e pula, dá glória a Deus. Eu estou muito alegre, amados. Vocês sabem porquê? Porque Deus nos deu a Bíblia Sagrada, a palavra dele revelada, foi revelada a nós por meio de Cristo Jesus. As promessas desde o início da humanidade foram reveladas a ti e a mim por meio de Cristo Jesus. E outra coisa, amados, se nós estamos em Cristo foi porque Ele nos chamou. Tu e eu não fizemos nada para merecer isto. Como não dar glória a Deus? Oh, amados. E isto tem que ser suficiente para nós não pecarmos mais voluntariamente. Que Deus tenha piedade e misericórdia. E Ele tem. Ele enviou o seu Filho. De todos nós. Deus seja louvado. Lucas 1, a partir do versículo 57. Chegado o tempo de seu bebê nascer, Isabel deu à luz um filho. Vizinhos e parentes se alegraram ao tomar conhecimento de que o Senhor havia sido tão misericordioso com ela. Quando o bebê estava com 8 dias, eles vieram para a cerimônia de circuncisão. Queriam chamar o menino de Zacarias, como o pai. Mas Isabel disse: Não, seu nome é João. Então eles lhe disseram: Não há ninguém em sua família com esse nome.
e com gestos perguntaram ao pai como queria chamar o bebê. Ele pediu que lhe dessem uma tabuinha e, para surpresa de todos, escreveu seu nome a João. No mesmo instante, Zacarias voltou a falar e começou a louvar a Deus. Toda a vizinhança se encheu de temor e a notícia do que havia acontecido se espalhou por toda a região montanhosa da Judeia. Todos que ficavam sabendo meditavam sobre esses acontecimentos e perguntavam: o que vai ser esse menino? Pois a mão do Senhor estava sobre ele. Então seu pai Zacarias ficou cheio do Espírito Santo e profetizou: seja bendito o Senhor, o Deus de Israel, pois visitou e resgatou o seu povo. Ele nos enviou poderosa salvação da linhagem real de seu servo Davi, como havia prometido muito tempo atrás por meio de seus santos profetas. Agora seremos salvos de nossos inimigos e de todos que nos odeiam. Ele foi misericordioso com nossos antepassados ao lembrar-se de sua santa aliança, o juramento solene que fez com nosso antepassado Abraão. Prometeu livrar-nos de nossos inimigos para o servirmos sem medo, em santidade e justiça enquanto vivermos. E você, meu filhinho, será chamado profeta do Altíssimo, pois preparará o caminho para o Senhor. Dirá a seu povo como encontrar salvação por meio do perdão de seus pecados. Graças à eterna ternura, terna misericórdia de nosso Deus, a luz da manhã vinda do céu está prestes a raiar sobre nós, para iluminar aqueles que estão na escuridão e na sombra da morte e nos guiar ao caminho da paz. João cresceu e se fortaleceu em espírito e viveu no deserto até chegar o tempo de se apresentar ao povo de Israel. Glória a Deus, amados. Duas coisas. Aqui prometeu livrar-nos de nossos inimigos para o servirmos sem medo. Amados, a grande libertação que nós temos nesta terra que eu falo é a libertação de nós próprios, dos nossos pecados, da nossa concupiscência, da nossa cobiça que nos leva à morte eterna. Olha, reparem aqui, prometeu livrar-nos de nossos inimigos. Amados, de nossos inimigos, desta maneira que eu falo. Então é isso que nós temos que entender. Aqui está, prometeu livrar-nos de nossos inimigos. Essas promessas nós temos que atentar bem, porque senão as pessoas dizem assim, não, Deus prometeu. Coisas tipo que Deus prometeu a Davi, que já foram cumpridas, ou Abraão, por exemplo, e nós agora estamos a dizer que as promessas são para nós. Já está, o cumprimento já está na Bíblia. Cristo Jesus veio cumprir muitas promessas, ok, de Deus. Elas foram cumpridas em Cristo Jesus. Então nós temos que entender realmente quais são as promessas para os dias de hoje, amados. Da mesma maneira que eu disse ainda há pouco, onde é que está escrito na Bíblia que Deus vai curar todas as pessoas? Não está. Fisicamente falando, não está. Não está. Onde é que está escrito na Bíblia que toda a doença física vem por causa de pecado? Não está. Antes, pelo contrário, diz que o nosso corpo envelhece, ele vai se corroendo por causa da velhice. Mas o nosso espírito, ele vivifica-nos. Amados, e é isso que nós temos que entender. Se nós formos para uma igreja que prega a teologia da prosperidade, nós vamos ouvir lá que dinheiro significa bênção, que vida, saúde física significa bênção. Tudo isso é bênção, amados, mas nenhuma delas é realmente uma promessa de Deus para nós. Isso é graça de Deus em todo o tempo, não é promessa. Então, se não é promessa, nós temos a certeza que nem todos vão ter. Ok, isso aí é assim, amados. E é isso que nós temos que entender. Então, quando nós vamos para Deus, independentemente de sermos pobres, ricos, seja o que for, nós temos que entender que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. E assim nós podemos então o quê? Deus, obrigado porque eu estou em Ti. Eu sei que tudo acontece na minha vida. Se eu realmente estou na Tua palavra enraizado,
Eu sei que aquilo que acontece na minha vida é segundo o teu propósito, segundo o teu querer. Então nós vemos aqui, prometeu livrar-nos de nossos inimigos para servirmos sem temor, sem medo. Amados, e é isto aqui que eu quero dizer. Tu e eu, nós servimos sem medo, vocês sabem porquê? Porque Cristo veio, Ele morreu por ti, morreu por mim. E nós agora, por causa do Espírito Santo, nós temos este amor verdadeiro. E esse perfeito amor deita fora esse temor do mundo. Então nós agora servimos sem medo, em santidade e justiça, enquanto nós vivemos aqui. Glória a Deus. E uma segunda coisa, dirá ao seu povo, aqui, neste caso, Zacarias a falar de João Batista, que ele diria ao seu povo como encontrar salvação por meio do perdão de seus pecados. Amados, se nós estamos em pecado, nós não estamos realmente a viver em salvação, a viver na fé que salva. Então nós não podemos dizer já estamos salvos lá naquele tempo. Ainda não chegou esse tempo. Por isso é que a Bíblia diz, aquele que permanecer até ao fim, esse será realmente salvo. Como é que eu sei que eu sou realmente um escolhido para a salvação? Eu permaneço até ao fim. Significa que eu nunca mais vou pecar? Não, eu sou ser humano à mesma, eu sou corrupto na minha carnalidade. A minha carne não quer a Deus. Mas o que é que diz em Romanos 8? Aqueles que vivem em espírito é que agradam a Deus. Então aquele que faz a vontade do espírito não faz a vontade da carne. Aquele que faz a vontade da carne não faz a vontade do espírito. Então, amados, isto aqui serve para que nós entendamos que somos somente dependentes de Deus. Glória a Deus pela sua palavra. Salmo 58, 1-11. Ao regente do coral, Salmo, aqui Mictam, eu tenho falado disto aqui, Salmo de Davi para ser cantado com a melodia Não Destruas. O Salmo de ontem também foi. Vocês, governantes, sabem o que significa justiça? Acaso julgam o povo com imparcialidade? De modo algum. Tramam injustiça em seu coração e espalham violência por toda a terra. Os perversos são pecadores desde o ventre materno. Mentem e se corrompem desde o nascimento. São venenosos como serpentes, como cobras que se fazem de surdas para não ouvir a música dos encantadores, e ainda que eles toquem com habilidade. Vejam aqui o que são os perversos, não é? Quebra os dentes dos perversos, ó Deus. Uma coisa que eu sempre dou o exemplo. Isto aqui é realmente algo que nós vemos no Novo Testamento a acontecer, nós a desejarmos que os perversos fiquem com os dentes quebrados? Amados, não. Mas isso acontece connosco? Acontece. Davi, quando ele diz isto aqui, ele está literalmente a dizer, Deus, isto está no meu coração, por favor, quebra-lhes os dentes. Tem problema nós sermos tão sinceros nas nossas orações? Nenhum. Não tem problema algum. Eu até digo assim, nós temos que ser sinceros nas nossas orações. E se tu estás a sentir alguma coisa, fala com Deus. Se estás com um sentimento específico, fala com Deus. Se estás a sentir essa raiva que às vezes nós sentimos, fala com Deus. Fala com Deus. Ser sincero. Mas ao ser sincero com Deus e que Ele trate desse sentimento para que tu não peques, do que tu guardares esse sentimento a achar que se disseres a Deus é pecado e depois isso se tornar uma ação. Despedaça, Senhor, a mandíbula desses leões, que desapareçam como água em terra sedenta, que se tornem inúteis as armas em suas mãos, que sejam como a lesma que se desmancha em lodo, como a criança que nasce morta e nunca verá o sol. Deus os livrará, os eliminará. Deus os eliminará, tanto os jovens como os velhos, mais depressa que um fogo de espinhos
esquenta uma panela, fogo de espinhos, aquele fogo bem intenso. O justo se alegrará quando vir a vingança contra a injustiça. No sangue do perverso lavará os pés. Então, por fim, alguém dirá: de fato há recompensa para o justo. Com certeza há um Deus que faz justiça na terra. Glória a Deus, amados. Provérbios 11, 12 a 13. É falta de bom senso desprezar o próximo. A pessoa sensata permanece calada. Antes de irmos para a parte seguinte, eu quero dizer sobre isto. Muitas vezes nós dizemos assim, não, a Bíblia diz para nós sermos sinceros, né? Para nós dizermos tudo o que vem. Então há muitas pessoas que passam de não dizer nada, de guardar tudo, para dizer tudo. Pessoas que normalmente são, por exemplo, tímidas e deixam de ser, entre aspas. Amados, cada caso é um caso, ok? Nós devemos sempre, quando estamos a falar com alguém, ponderar se é bom nós dizermos aquilo, se aquela pessoa está preparada para dizer aquilo, se o que eu vou dizer não vai afetar negativamente a pessoa. Nós devemos sempre estar a pensar nessa... Ou seja, se nos vier alguma coisa à mente, nós não vamos dizer logo, nós ponderamos. Será que isto vai ser bênção? Será que vai ser realmente útil? Porque muitas vezes não é. E o que é que nós fazemos? Nós dizemos. Amados, nós sabemos o que é que a Bíblia diz no Novo Testamento também. Para nós sermos rápidos em ouvir, tardios para falar, tardios para se irar. Amados, então é falta de sinceridade nós ficarmos calados quando queremos dizer a alguma pessoa? É falta de sinceridade, mas é prudência. Sincero significa, o pai da Sara já me disse algumas vezes isto, sem cera, ou seja, nada está escondido. Então, sem ser sincero. Então nós entendemos, amados, que a questão aqui não vai ser sinceridade com Deus sempre. Fala com Deus, ser sincero sempre. Mas com as pessoas, mais vale muitas vezes nós estarmos calados, amados. Muitas vezes mesmo nós estamos calados. Não para guardar uma coisa má no nosso coração, mas antes pelo contrário, amados, para podermos com calma fazer como Balaão. Olha, eu já ouvi o que tu tens a dizer, eu vou agora falar com Deus e ver como o que Deus me vai dizer, como o meu coração vai sentir. Uma coisa que eu faço sempre, amados, claro, acho que com cada um poderá ser diferente, claro, mas uma coisa que eu faço sempre, quando alguém me ofende e eu não tenho nada para dizer que vá ser... bênção mesmo, diretamente para Deus, eu fico calado. Ou se acontece alguma coisa e que eu queira responder, mas eu, por exemplo, eu não respondo, eu fico calado. E uma coisa que eu faço sempre, eu vou para casa e eu falo com a Sara, claro, e oro e penso sobre isso. Se aquilo me estiver a incomodar passado 1 ou 2 dias, obviamente 1 ou 2 dias, então a ira já se tranquilizou, certo? Já não está aquela coisa quente no mau sentido. Aí eu posso falar com a pessoa e digo assim, olha, lembras-te daquilo que aconteceu anteontem ou ontem, seja quando for. Olha, eu orei sobre isso, mas o meu coração não está tranquilo sobre isso. Eu quero falar contigo sobre essa questão. Eu quero que tu entendas a minha intenção, para que então eu não peque contra Deus sentindo isto em relação a ti. Ok? Por favor, explica-me qual foi a tua intenção em relação a isso. Às vezes as pessoas dizem, a minha intenção foi magoar. Eu digo assim, ok, eu agora então sei a tua intenção. Se a pessoa pedir perdão, glória a Deus, nós perdoamos, obviamente. Se a pessoa não pedir perdão, à mesma, amados. Perante Deus nós perdoamos essa pessoa. Não é chegar à pessoa, olha, eu perdoo-te. Tipo, muitas pessoas fazem isso. Olha, tu és mau, mas eu perdoo-te. Não, amados, se a pessoa não pediu perdão, nós não temos que dizer a ela, eu perdoo-te. Não, amados, o que nós temos que dizer é, ok. E no nosso coração perdoar essa pessoa, porque muitas pessoas, elas pensam que dizer à pessoa que perdoa é que realmente é o que é importante. Isso é importante, mas o mais importante aqui é perdoar realmente o nosso coração. E querem saber uma coisa? Muitas vezes nós não nos conseguimos perdoar a nós próprios.
Nós fazemos um pecado, nós pecamos, fazemos uma coisa de mal, principalmente homens em relação às mulheres. O homem fica com aquela coisa de querer ser perfeito. A mulher também, claro, mas principalmente os homens. Às suas mulheres. Neste caso, marido e mulher, ok, estou a falar. O homem quer sempre ser perfeito, sempre ser o melhor. E o que é que acontece aí? Ele não consegue se perdoar e depois isso vai para a frente. Amados, nenhum de nós é perfeito. Todos nós erramos. Todos nós estamos numa aprendizagem constante. Todos nós temos a natureza pecaminosa. E todos nós, graças a Deus, temos o Espírito Santo em nós para santificação. Amados, glória a Deus em todo o tempo. Mas o que eu quero dizer, resolve isso no teu coração. Se não conseguires, vai falar com a pessoa. Ainda há uns tempos atrás, quando eu voltei para o seminário, neste caso esse semestre, uma moça, uma colega nossa, estava mais rude, ela é bem sorridente, ela estava mais rude. Eu pensei, eu não reparei em relação aos outros, eu pensei que fosse em relação a mim. Então eu comentei com a Sara e disse, essa moça está estranha, essa minha colega está estranha. Eu acho que vou comentar com ela. E a Sara disse, comenta. Passou 2, 3 dias, o meu coração estava mal ainda com isso aí. Porquê que estava tão estranha? Uma pessoa que era tão sorridente. Então eu comentei novamente com a Sara e disse, eu vou comentar com ela. E a Sara disse, a Sara conhece muito, conhece bem, claro. Nós no seminário conhecemos todos, né? Neste caso a Sara como minha mulher vai conhecer também essas pessoas. E amados, eu fui falar com ela no final de um dia de aulas. Eu fui falar com ela e disse assim, chega aqui por favor. Eu fiz alguma coisa, eu magoei-te em relação a alguma coisa, eu fiz alguma coisa que magoou o teu coração. E ela disse, não. E eu disse assim, é que eu tenho reparado, eu posso estar enganado em relação a isso, e eu espero que sim, claro, mas eu tenho reparado que tu estás mais rude, não estás tão sorridente, o que é que se passa contigo? Não precisas dizer, mas não é nada em relação a mim, de certeza. Ela disse assim, meu amigo, não tem nada a ver contigo. E o meu coração relaxou, mas não 100%. E eu perguntei, mas tu queres comentar o que está de errado? E ela começou a chorar e disse assim, a minha tia, ela está doente. E há pouco tempo a tia dela morreu. Isso foi no início do semestre, eu acho que no semestre passado já. Eu não me lembro agora se foi nesse semestre ou se foi no semestre passado. Mas há pouco tempo a tia dela morreu. Ok, então, amados, vocês estão a ver, eu poderia ter reagido mal com ela, poderia ter ficado mal-humorado, mas não, eu ponderei aquilo, eu fui para casa. Eu não estou a dizer que eu faço sempre isto e que sou o melhor exemplo, mas eu tento sempre ao máximo fazer isso. Ponderar, amados, lembrem-se, a nossa luta não é contra a carne e o sangue. A nossa luta não é contra a carne e o sangue. Nós não podemos descarregar nas pessoas porque nós estamos mal ou porque aquela pessoa errou. Mas o que é que se passa? Amados, eu digo-vos que sempre é falta de amor. Aquela pessoa, quando ela está rude, sempre é alguma questão e sempre é falta de amor. Ela não recebe amor em casa, pode receber, mas ela não está a viver o amor de Cristo Jesus. Oh, amados, que Deus nos proteja. Então, é falta de bom senso desprezar o próximo. Não, nós devemos sempre, amados, sempre nós devemos nunca fazer acepção de pessoas. Tratar todas as pessoas como criaturas de Deus, ok? E nós tratarmos as pessoas dessa maneira. Claro, cristão e não cristão, nós tratamos assim de maneira diferente, mas não façamos acepção de pessoas no nosso íntimo, ok? Aquela pessoa é pobre, aquela pessoa é rica, aquela pessoa cheira bem, aquela pessoa cheira mal, aquela pessoa faz isto, aquela pessoa faz aquilo, aquela pessoa é muito conhecida, aquela pessoa é desprezada, aquela pessoa... Não interessa. Aquela pessoa é dona de uma empresa, aquela pessoa não é nada. Não importa. Não façamos acepção de pessoas, porque nós não sabemos o que Deus, o relacionamento dela é com Deus. E nós não sabemos nada, amados. Muitas vezes nós ficamos irritados, principalmente as pessoas que guiam o carro, que conduzem, ficam irritadas no trânsito e começam a xingar outra pessoa. Tu sabes se aquela pessoa está com problemas mentais de querer se suicidar, por exemplo? E o teu xingamento em relação a ela só contribuiu para que ela então quisesse aumentar esse querer suicidar. Amados, nós não sabemos. Então não tratemos ninguém com desprezo. A nossa luta não é contra a carne e não é contra o sangue.
Eu não estou a dizer para nós admitirmos tudo o que as pessoas nos fazem, mas que Deus nos dê essa sensibilidade, amados. A pessoa sensata permanece calada. Oh, aquela pessoa inteligente até pode nem ser, mas se ela ficar calada, ela passa por sensata, ela passa por inteligente. Não é calada no mau sentido, não é guardar as coisas no nosso coração, mas sim ponderar. O fofoqueiro espalha segredos, mas a pessoa confiável sabe guardar confidências. Amados, que Deus seja louvado em todo o tempo. Meus amados irmãos, permaneçamos todos na Bíblia para que ela permaneça em nós. Tenham um ótimo fim de semana. Escrevam os vossos pedidos de oração aqui, ok? Todos os dias agora, às 7 da manhã, há uma pergunta teológica no nosso canal. Na parte de comunidade estão lá as perguntas todas, ok? Mas basta entrar no YouTube, tu vais ver logo, se tu és inscrito no nosso canal, vais ver logo essas perguntas. Deus seja louvado em todo o tempo, amados. Glória a Deus em todo o tempo. E vamos orar uns pelos outros. Que tenham um ótimo fim de semana e até segunda-feira, se Deus permitir.